Vamos lá começar a ver sobre verbos em japonês. A gente já acabou vendo alguns aqui durante as aulas, mas vamos aprofundar um pouco mais nesse assunto. E se você não viu ainda a última aula, tá no card aqui em cima. Bora lá então, introdução aos verbos. Você vai escutar bastante daqui pra frente, né? Você vai prestar mais atenção que eu falo muito de verbo na forma mas ou verbo na forma de dicionário. O que é isso? Tem esses dois tipos, digamos assim, no japonês. Quando a gente fala de verbo na forma de dicionário, quem diria? É o jeito que os verbos estão no dicionário, por isso que tem esse nome. Então, se você jogar aqui tabemasu na busca ali do dicionário, ele vai mostrar aqui para você. Ah, pode ser que você esteja procurando uma variação aí, alguma conjugação do verbo taberu, que é comer. Os dois significam comer, né? Mas a gente tem essa forma de dicionário e a gente tem a forma mas. Tabemasu, taberu, ambos significam comer. E daí você já fica aí, né? Meu Deus, não acredito. Por que isso, senhor? Qual que é a diferença? Basicamente, quando você usa o verbo nessa forma aqui, fica mais polido, tá? Um jeito mais formal de falar. E o taberu você vai escutar bastante em conversas informais, no cotidiano. E tem algumas estruturas também que a gente precisa do verbo na forma de dicionário para estar usando. Mas, basicamente, assim, a diferença mais fundamental que você pode lembrar é que quando estiver na forma mas, é um pouco mais polido. Tem os verbos na forma mas e tem os verbos na forma de dicionário. Essa é a informação que eu quero que você guarde por enquanto. O mesmo verbo ele pode ser usado dessas duas formas, e daí a gente tem esses diferentes níveis de polidez, ou dependendo ali da estrutura de gramática, do ponto que a gente vai estar usando, a gente pode precisar do verbo na forma de dicionário. Mas isso é uma coisa que a gente vai se acostumando, vai aprendendo aos poucos. Eu até trouxe aqui um exemplo que a gente já tinha visto em uma das nossas aulas aqui do curso, onde o verbo foi usado na forma de dicionário. Vamos dar uma escutada e olhada de novo. Bem rapidinho, né? Lembram desse exemplo? Ele falou doko ikun desu ka kyou wa? Aqui nós temos iku, iku, iku significa ir. Se esse verbo tivesse na forma mas, ficaria ikimasu, ikimasu. Os dois significam ir. Só que doko iku, se eu pergunto desse jeito, é mais informal. Ele até colocou um desu ka, que deixa mais polido, né? Ou eu poderia usar o verbo na forma mas, ou desse jeito aqui, deixa um pouco mais polido do que falar simplesmente doko iku. Mas reparem que a gente pode falar a mesma coisa de formas diferentes. Doko iku, informal. Doko ni ikimasu ka? Daí aqui eu peguei o verbo na forma mas. É o mesmo sentido, só que mais polido. E aqui eu coloquei a partícula também, né? Lembram que a partícula ni pode indicar a direção? Aqui ele até omitiu a partícula. É algo muito comum também na linguagem cotidiana. Você vai começar a reparar que muitas vezes eles omitem a partícula na frase. No formal, eles vão usar as partículas bonitinho. Doko ni ikimasu ka? Doko iku? Mesmo sentido. E até pode ser falado desse jeito aqui também, né? Doko ikun desu ka? Lembram desse que ele pode aparecer depois dos verbos? Pode soar como se você quisesse saber um pouco mais sobre aquela informação. Então, eu estou querendo que a pessoa me conte mais sobre aquilo, fale mais sobre aquilo. Essa é a nuance que fica no ar. Doko ikun desu ka? Tá? Eu posso colocar o desu ka depois do verbo na forma de dicionário. Pode aparecer também. Só fica estranho se você usar doko ni ikimasu desu ka? Daí é um pouco estranho, tá? Você pode simplesmente colocar o ka depois do verbo na forma mas. Mas a gente vai ver mais também sobre frases interrogativas, sobre usar os verbos para fazer perguntas aos poucos. Por enquanto eu quero que você guarde que tem forma de dicionário e tem a forma mas, e a forma mas é mais polida do que a forma de dicionário. Doko ikun desu ka? Onde que vai? Kyou wa? Hoje, né? Em relação a hoje, onde que você vai? Onde que você vai hoje? E daí, para a gente prosseguir aqui com essa introdução aos verbos, a gente vai dividir os verbos em dois tipos. Verbos do tipo u e verbos do tipo ru.
Tem essa divisão, porque daí quando a gente for ver verbos na forma negativa, você vai ver aí que dependendo do tipo do verbo, vai variar ali na conjugação também. Por enquanto, guarda essa informação aí também, tá? Tem os verbos tipo u e os verbos do tipo ru, mas não precisa ficar pirando, tentando saber, esse verbo de qual tipo que ele é. Isso é uma coisa que você vai se acostumar aos poucos através da exposição. Aquilo que eu falo, coloca no Anki, revisa as frases no Anki, vai lendo bastante, escuta bastante coisa em japonês, que você naturalmente vai se acostumar aí com as conjugações dos verbos, sem precisar ficar pensando se é ru, se é u, se é isso, se é aquilo. Eu estou mostrando aqui para vocês só para explicar, para dar essa introdução, mas não precisa pirar com essa informação. Alguns verbos aqui importantes do tipo ru, na forma de dicionário, e na forma polida, na forma mas. Então a gente tem miru, que é ver, mimas, ele mais polido, daí, né? Kiru, de vestir, e kimas, de vestir também, só que mais polido. Iru, imas, haver, estar. Taberu, tabemasu, comer. Kotaeru, kotaemasu, responder. Então, alguns verbos comuns aqui do tipo ru. E separei também alguns verbos do tipo u, que são comuns. Kaku, kakimasu, escrever. Hanasu, hanashimasu, conversar, falar. Tatsu, tachimasu, levantar, pode ter esse sentido. Shinu, shinimasu, morrer. Shiru, shirimasu, saber. Ok? Só alguns exemplos aí comuns dos dois tipos de verbos. Mas para a gente prosseguir aqui na introdução, eu trouxe alguns trechos de vídeos de conversas minhas. Mais uma vez, quem ainda não viu, tem o canal lá, Rodrigo Nink Japonês Online, que você pode ver conversas minhas com japoneses, tem várias interações lá. E eu trouxe exemplos para a gente conhecer alguns verbos, então, nessa nossa aula introdutória aos verbos. Vamos escutar aqui a cena e daí eu mostro qual que é o verbo que está em destaque aqui para a gente analisar. でもみんな日本語喋れますね。ちょっと。結構うまいですね。びっくりする。そうですね。 Então aqui no final dessa interação, ele usou um verbo na forma de dicionário. É um contexto mais informal, é uma conversa ali informal. Por isso ele usou o verbo na forma de dicionário. Ele falou bikkuri suru. Bikkuri suru é algo que assusta. Pode ser algo que impressiona também, né? Algo que você fica surpreso. Então a gente estava conversando sobre estrangeiros que usam o ometivee, só que eles falam bem japonês. E daí esse cara aqui que é japonês falou isso, né? O pessoal fala bem, bikkuri suru. Você até assusta, você fica surpreso. Se ele fosse falar de um jeito mais polido, ele poderia usar, ao invés de suru, shimasu. Shimasu é a forma mas do verbo suru. Ok? Bikkuri suru, bikkuri shimasu. Mesma coisa, só diferencia o nível de polidez. Vamos ouvir mais uma vez? Só que presta atenção no final ali, quando ele usa bikkuri suru. でもみんな日本語喋れますね。ちょっと。結構うまいですね。びっくりする。そうですね。うまいですね。 Bikkuri suru. びっくりする。 Bikkuri suru. Fico surpreso, você assusta, você fica surpreso. Outra parte. 変な人いるし、変な体験とかできるですね。 Aqui ele usou dois verbos também na forma de dicionário. Aqui por conta da estrutura, né? Até poderia falar na forma mas também, mas é mais comum nesse caso aqui a gente vê o verbo na forma de dicionário. Os verbos usados aqui foram iru e dekiru. Iru é um estar, ter, haver. Henna hito iru. Henna hito. Lembram dos adjetivos e adjetivos na? Hen é um adjetivo na. Henna hito, pessoa estranha. Henna hito iru. Se eu pegasse só esse pedaço que está grifado. Ele falou que tem pessoas estranhas. Henna hito iru. Shi. Quando a gente coloca esse shi, a gente está dando exemplos, né? Então, tem pessoas estranhas e também, e além disso, henna taiken toka
dekiru desu né? Henna taiken. Taiken dá pra você entender como uma experiência. Então, uma experiência estranha. Tocar. Tocar é coisas como. Então, tem experiências estranhas. Tem pessoas estranhas. Henna taiken toka dekiru. Dekiru é que é possível alguma coisa. Então, é possível ter experiências estranhas, digamos assim. É possível encontrar com pessoas estranhas. Aqui ele usou 2 verbos, então. O mais importante aqui é vocês prestarem atenção nos verbos, tá? Não precisa pirar muito nessa estrutura, que ela é um pouquinho mais difícil. O importante é introdução aos verbos. Dekiru, que é possível, né? Consegue fazer alguma coisa. Esses 2 verbos eu poderia ter falado na forma mas. Imas ou dekimasu. Ele até colocou um des depois do verbo na forma de dicionário. Pode aparecer. Mas ao invés disso, ele poderia ter falado dekimasu, dekimasu, né? Então, entenda que tem formas diferentes de dizer a mesma coisa, mais uma vez, diferenciando no nível de polidez. Mais um exemplo. もう僕オミーグル使えなくなったんですよ。前はなんか日本人と話すために使ってたんですけど、最近はブラジルの人しか出てこなくて、僕ブラジル人ですね。ブラジルにいて。Aqui eu falei várias coisas, né? Mas eu peguei esse trecho para vocês entenderem o contexto, né? Darem uma olhada aí na tradução. Só que tem um verbo que eu falei aí no meio na forma de dicionário. Vamos ver se vocês reconhecem. もう僕オミーグル使えなくなったんですよ。前はなんか日本人と話すために使ってたんですけど、最近は Tá aqui, ó. 前はなんか日本人と話すために Nihonjin to hanasu tame ni. Nihonjin to hanasu. Se eu pegar só esse pedaço aqui, o verbo é hanasu, conversar. Nihonjin to hanasu, conversar com japoneses. E esse tame ni a gente pode usar junto com o verbo na forma de dicionário para falar que para alguma coisa, em prol de alguma coisa. Nihonjin to hanasu tame ni. Então, para conversar com japoneses. Eu falei que eu usava o site, né? Usava o Amigo para conversar com japoneses. Verbo hanasu, hanasu. Se eu colocasse na forma mas, viraria hanashimasu. Então, mais uma vez, lembra? Tem 2 formas, tem a forma mas e a forma de dicionário. A gente tem mais de um jeito de falar a mesma coisa, só que no japonês tem esses níveis de polidez, mais formal e mais informal. Pode variar o verbo, pode variar isso do jeito que você fala, mas é uma coisa que a gente vai se acostumando aos poucos. Vimos sobre isso. Lembre então que tem verbos mas, verbos na forma de dicionário, e lembrem que temos 2 tipos de verbo. Nós vamos dividir entre verbos do tipo ru e verbos do tipo u. Essa informação aqui vai ser importante para a gente ver quando começar a parte de conjugação dos verbos, que se eu não me engano é a próxima aula, tá? Que é verbos na negativa, se eu não me engano. Ou é verbos na negativa ou é verbos aí para você fazer perguntas, mas é alguma das 2 coisas que nós vamos ver na próxima aula. E como sempre, não esqueça daquele like marotão, deixa aí pelo menos um like e, se possível, deixa um comentário também, né, para ajudar a gente no engajamento. Manda para os amigos que querem aprender japonês. Já estamos aqui com várias aulas. Se você entrar no canal, tem a playlist aqui do nosso curso grátis, tem as aulas ao vivo que a gente faz toda semana também. Então, muita coisa mesmo aí para você desenvolver o seu japonês sem precisar gastar nada. Só basta você ter vontade aí, se esforçar, que tá tudo aqui para te ajudar. Fechou? Então nos vemos na aula de amanhã. Beijinhos.